1 Samuel capítulo 3, apenas o verso de número 4. E o Senhor chamou a Samuel, e ele respondeu: aqui estou eu. E o Senhor chamou a Samuel, e ele respondeu: aqui estou eu. Alguém diz amém? Glória a Deus. Irmãos, esse texto é conhecido de todos nós. A história por si só é muito conhecida. Isso marca muito a minha vida, em específico, quando eu me lembro de uma vez em que o Senhor usou um homem para falar comigo justamente sobre isso, me falando sobre o ministério profético, confirmando algumas coisas no meu coração e se utilizando dessa expressão e desse nome, Samuel. E sabe o que eu percebo? Que há alguns detalhes claros aqui no texto, mas a princípio nós estamos falando de um menino, e no que diz respeito ao outro lado, um homem muito experiente, vivido não só em idade, mas experimentado nas coisas do Senhor, experimentado na obra de Deus. É Eli. Eles estão no mesmo lugar, irmãos. Eles estão no mesmo ambiente. Eles estão no templo, na casa de Deus. Esse ambiente é comum aos dois. Sabe? E ao longo do texto da pregação a gente vai lendo alguns versículos para que você sinta claro a mensagem. Mas nesse lugar que é comum aos dois, nesse ambiente que os dois estão inseridos, que os dois estão vivendo, a voz de Deus fala ali dentro. E é como se a gente viesse ao culto e nesse ambiente onde todos nós estamos, nós temos a percepção de que Deus está falando, de que a voz de Deus é uma realidade, é presente entre eles, de que o Senhor está ali, está falando entre eles. Agora, nesse lugar, nesse ambiente onde Deus fala, não é um ambiente onde todos ouvem. Nesse lugar onde a voz de Deus está se manifestando, e há um menino deitado, há um Senhor deitado, há um sacerdote deitado, Deus está falando, mas só um está ouvindo. Deus está trazendo para eles a palavra, e a gente lê no verso de número 2, no verso número 1, na verdade, que aqueles dias a voz de Deus, a palavra do Senhor era preciosa, não havia visão aberta. O que Deus estava querendo falar naqueles dias era tão sério e era tão profundo que não eram todos que iriam conseguir ouvir. E é interessante porque Deus está falando e há um sacerdote que não ouve mais, e há um menino que está ali ouvindo a voz de Deus. O lugar é comum aos dois, o ambiente é comum aos dois, mas a sensibilidade à voz de Deus não. O ambiente é o mesmo para Eli e para Samuel, mas a sensibilidade que talvez Eli teve ao longo de todo o seu ministério sacerdotal foi se perdendo,
e ele já não ouve mais a Deus. Ele já não tem mais a mesma percepção do momento em que Deus está querendo falar. E aí, irmãos, nessas horas, quando muitas vezes homens como Eli não estão ouvindo a Deus, Deus recorre a homens que estão mais sensíveis à sua voz. E é interessante observar que muitas vezes esses que estão ouvindo a voz de Deus e que estão sensíveis a essa voz, é gente que a gente pensa assim, ele, ela. Basicamente, a gente poderia dizer, tinha tanta gente para ouvir, mas Deus decidiu falar. Deus decidiu falar com ele ou com ela. Sabe, irmãos, eu amo a Bíblia, porque o que define quem está ouvindo a Deus não é o ambiente, é a sensibilidade que cada um desenvolveu ou perdeu. Quem define ou o que define o que nós estamos ouvindo ou não é o lugar que vamos. Pastor, mas eu vou à igreja todos os dias. Isso não diz respeito a você ter ou não sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Isso não diz respeito a você ter ou não sensibilidade para entender se Deus está falando ou o que Deus está falando. E sabe, perceba bem que Deus chama Samuel e Samuel corre para Eli. Não é Eli que está falando, é Deus quem está falando. Só que Samuel parece achar que Eli está o chamando. E aí ele corre para ele e pergunta, olha, o Senhor me chamou. E qual é a grande verdade, irmãos? Tem muita gente ouvindo a Deus e indo na direção errada. E por quê, pastor? Porque ainda não conhece a voz de Deus. Tem muita gente ouvindo Deus falar, mas se movendo na direção errada. E de um certo ponto isso é perigoso demais. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus disse em João capítulo 10, a partir do verso 4, ele diz assim, olha, as ovelhas, elas seguem o pastor, porque elas conhecem a sua voz. As ovelhas não seguem ao pastor, porque ouvem a sua voz. As ovelhas seguem ao seu pastor, porque conhecem a sua voz. Pastor, o que o senhor está dizendo é mais do que importante que nesses dias nós não só estejamos sensíveis a ouvir a voz de Deus, mas a conhecer se é a voz de Deus. Por quê, pastor? Porque tem muita gente falando em nome de Deus, sem Deus ter dito qualquer coisa. Tem muita gente profetizando em nome de Deus, e Jeremias vai denunciar isso. Jeremias, na sua profecia, ele diz, olha, os profetas, Deus está falando por meio dele, os profetas profetizaram por Baal, falaram aquilo que eu não lhes disse. E veja se isso não é uma realidade dos nossos dias. Quanta gente alçando a sua voz, dizendo, olha, Deus me disse, Deus falou, sendo que na verdade Deus não havia dito nada. E o que nos diferencia não é só ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus pode estar falando com você por intermédio dessa palavra. Deus pode falar com você por intermédio do louvor. A grande questão não é isso, é se de fato é Deus quem está dizendo. Por quê? Porque quando Deus fala, irmão,
Quem conhece a voz de Deus não fica confuso. Posso dizer para você, quando Deus fala, você tem a certeza que é Deus que está falando. O problema de Samuel, a princípio, não era não ouvir. Ele ainda não conhecia, era a primeira vez. E quando você não tem habilidade para discernir, você se move errado. Quantas e quantas pessoas, irmãos, eu já ouvi e dizerem para mim: fulano, você mudou. Mudei, por quê? Porque Deus, eu recebi uma profecia. É? Uma profecia? Sim. Deus me disse que era para ir para tal lugar. Que glória, que bênção. Sem ao menos, e eu vou falar disso essa noite, sem ao menos avaliar. Irmão, eu tenho medo, porque hoje a gente observa a conjuntura da igreja brasileira. Nós amamos os títulos, irmão. Nós amamos os títulos. Muitas vezes você vai cumprimentar um crente e às vezes ficou costumeiro, a gente olha e fala assim: fala, profeta! Você está rindo de você mesmo. Não, aquilo é um canela de fogo, uma palavra. Irmão, e tem gente tendo visão, visagem, tendo um monte de coisa. E o grande problema é, a igreja está discernindo. E discernir é resultado de conhecer. Vou dizer de novo, discernir é resultado de conhecer. Se você não conhece a voz de Deus, você vai se mover para o lugar errado. Você vai procurar Deus onde Ele não está. E o que é pior, um monte de gente acumulando profecia de que Deus disse, de que Deus falou, de que aquilo outro, esperando Deus cumprir, e Deus está do céu assim: eu não falei nada. E Deus está lá do céu olhando e diz assim: você está esperando uma coisa que não foi eu que falei. Você está aguardando uma palavra, uma profecia que não veio de mim. Nós cansamos de dizer isso aqui, irmão. A única coisa que Deus se compromete foi com aquilo que Ele disse, com a palavra que saiu dos seus lábios. Ele disse em Isaías: a minha palavra, não vai voltar vazia, ela vai cumprir o seu propósito, a palavra de Deus. Então, a primeiro ponto, a gente precisa ter uma certeza. Irmão, você conhece a voz de Deus? Ou você aceita todo profeta que chega para você e diz assim: assim te diz o Senhor? Eu tenho medo disso. E eu já disse aqui, repito, porque é muito fácil, irmão, profetizar, se é que eu posso dizer profetizar, embora liberar uma palavra e não ter responsabilidade sobre ela. Todo profeta bíblico tem responsabilidade com aquilo que ele profetiza. Vejo Deus abrindo uma porta, eu saio daqui e vou embora para minha casa, passa-se 14, 20 anos, a porta nunca abriu, eu fui embora, você recebeu aquela palavra achando que era de Deus, mas está tudo certo. Nem todo mundo que fala em nome de Deus é Deus que está falando. Samuel, por não conhecer, ele vai atrás de Eli. E ele chega lá e por 3 vezes, se não me falha a memória, ele vai perguntar: Eli, você me chamou? Meu Senhor, você me chamou? E esse texto é a expressão de 2 gerações. Quantas? Gente, quantas
é aquela geração que ela conhece a voz de Deus, mas ela não ouve mais. Tanto é que quando Samuel chega para ele pela última vez, ele diz assim: Samuel, se essa voz te chamar, diga assim: Senhor, eis-me aqui, fala, o teu servo vai ouvir. Por quê? Porque ele havia entendido que Deus estava. A geração de Samuel é aquela que ainda não conhece a voz de Deus, mas ela ouve. E por isso, irmãos, a gente precisa entender que há um desenvolvimento. Eu vou te perguntar e você vai se responder. Ao fim dessa mensagem, você precisa ouvir, irmão, e ter essa clareza. Onde você está? Qual é, ou quem é você nesse texto? Por quê? Porque para Eli, a voz de Deus aqui é um confronto. Deus levanta o menino Samuel e diz assim: fala para ele que a casa dele está uma bagunça. Eu não vou permitir, Samuel, que isso permaneça desse jeito. Para Eli, Deus está confrontando, mas para Samuel, a voz de Deus aqui não é um confronto, é um chamado. O ministério dele vai começar ali, vai nascer dessa experiência. E uma realidade precisa ficar clara para nós, irmãos: ou Deus vai falar com você, te confrontando ou te chamando. E aí você pense bem. Ou nesses dias você precisa ter sensibilidade para ouvir Deus falar com você e dizer: opa, você está fora do lugar. E talvez você espere que Deus fale diretamente com você, e talvez Ele falou, mas porque você não ouve mais, perdeu a sensibilidade, Deus precisa levantar alguém para despertar você. Ou talvez Deus apenas está despertando você e diz: olha, eu estou querendo falar com você, revelar coisas que para muita gente nesses dias eu não vou falar. Mas por que, Deus? Porque a voz de Deus era rara, a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. E posso dizer para você, a voz de Deus e a palavra de Deus continua sendo preciosa e rara nesses dias. Que isso, pastor, é realidade. Não é todo mundo que anda falando em nome de Deus que Deus está falando, irmão. Não é. E aí você precisa entender onde você está, irmão. E que bom seria se todos nós, quando Deus nos confrontasse, a gente consertasse. Se não há confronto, não há conserto. E o problema é que muitos de nós, a gente precisa viver terríveis coisas para tentar entender aquilo que Deus já havia previamente dito antes. Agora, qual é a realidade disso aqui? Quem é Samuel? É um menino que está sendo levantado como o último juiz, um profeta, e ele ainda exerceu o ministério sacerdotal. Agora, o que a gente precisa entender é: Deus está despertando um menino, sim ou não? Deus está despertando um menino. Agora, eu quero falar disso com vocês essa noite, como um alerta. Por quê? Quando a gente fala de ministério profético na Bíblia, ao longo tanto do Antigo como do Novo Testamento, a gente precisa ter alguns cuidados. A profecia, ela se dá ou ela passa por 3 elementos básicos.
ouvir, entender e profetizar. Isso são os elementos básicos do mover profético. E Deus está iniciando isso aqui de maneira clara. Porque no verso 4, a Bíblia diz que Samuel ouviu a voz de Deus. Só que bastava Samuel ouvir, irmão? Bastava. Não bastava Samuel ouvir a voz de Deus. Ele precisava entender o que Deus estava querendo dizer. Por isso, no verso de número 10, a Bíblia diz: o Senhor chamou como das outras vezes. E Samuel agora entende. 10, 11 e 12. Samuel entende o que Deus está querendo dizer. Ele ouve a voz de Deus, entende o que Deus está querendo dizer. E só no verso 18, Samuel entrega a profecia. Samuel fala o que Deus está para fazer. E isso é evidência do que é, a princípio, o ministério profético. Eu quero dizer para você essa noite algumas coisas. Irmãos, primeiramente, a gente precisa entender. Deus, guarde isso. Deus não quer levantar pessoas proféticas, mas um povo profético. Pastor, o que o senhor está dizendo? A igreja, por natureza, e natureza espiritual, ela é um povo profético. A igreja. Você faz parte da igreja? Caminhe para o Novo Testamento comigo e você vai ver, a partir de 1 Coríntios 14, que Paulo, elencando e explicando os dons espirituais, um deles Paulo vai selecionar em especial e fazer um comparativo. E esse dom é o dom da profecia. E o que Paulo diz é: olha, o meu desejo é que todos profetizeis. Eu oro para que vocês todos falem em outras línguas, mas muito mais que profetizeis. E a gente acha que profecia é só alguém levantar, como no Velho Testamento, e dizer assim: assim te diz o Senhor, pá, pá. Não. Por isso eu disse que a gente precisa ter cuidado. Por quê, pastor? Porque tem muita gente profetizando sem entender e sem ouvir a voz de Deus. Acha que é uma emoção, um sentimento e vai e fala. Não. Por isso Paulo diz. Por que Paulo quer colocar entendimento na igreja, a importância da profecia, irmão? Porque ele mesmo diz: o papel da profecia é triplo: edificar, consolar e exortar ou encorajar. Irmão, basicamente, comece a analisar, e posso dizer para você, por isso que a igreja é um povo profético. Por quê? No Antigo Testamento, a profecia não era julgada, porque ela era tida como um peso de palavra de Deus. Por isso que nós temos o cânon hoje, a Escritura, a Bíblia, porque aqueles homens profetizaram inspirados pelo Espírito. Agora, no Novo Testamento, sabe o que a Bíblia diz, irmão? Para mim e para você, sabe aquele profeta que vem para você? Tem nada contra profeta, irmão, tá? Quer deixar claro, eu creio no ministério profético, até o tutano. Sabe o que a Bíblia diz? Quando alguém disser para você, assim diz o Senhor, a Bíblia diz: julgai as profecias. Porque profecia na era do Espírito, no reino de Cristo, através da sua igreja, não é ou não tem o mesmo peso da palavra de Deus. Qualquer homem ou mulher que chegar para você e disser qualquer coisa que esteja fora da palavra de Deus, recuse. Diga: não é de Deus. Pastor, por que é que Deus levantou um povo profético? Porque você precisa ouvir a voz de Deus
e entender quando é Deus que está falando. Por quê, pastor? Para você não cair em furada, para você não chorar, não se arrepiar, achando que Deus está dizendo, esperar Deus cumprir e nada acontecer na sua vida. Nada acontecer. E Deus estabelece isso desde o Antigo Testamento. O ministério profético passa por ouvir, entender e então profetizar. Se não ouve, já está fora, irmão. Princípio de conversa. Princípio de conversa. A profecia de Samuel aqui é um encorajamento. Exortar, irmão, é encorajar através de palavra. A gente acha que exortar é xingar, né? Aqueles profetas que chegam e dizem assim: Deus vai te matar. Não vou entrar muito a fundo nisso aqui, não, senão eu vou acabar amanhã. Mas escute, a gente precisa entender uma coisa, irmão. Tem muita gente, e diferencie isso, tá? Tem muita gente se intitulando profeta e se movendo como um crítico. E são coisas totalmente diferentes. É, pastor, óbvio. Apontar o defeito da igreja não é ser profeta. Apontar o defeito do seu irmão não é ser profeta. Não é se mover profeticamente. Aquela igreja está toda bagunçada. Pastor, está cada um mais perdido que o outro. Pastor, qual a diferença entre um crítico e um profeta? E você analise, por favor, se você não é o crítico da história. Qual a diferença? Basicamente, o crítico, ele se move pelo orgulho. O profeta se move em amor. Por quê, pastor? Porque toda profecia visa a restauração. E você só pode restaurar aquilo que você ama. Se não há amor, obviamente não haverá. Me prova, pastor, prova. O que é que Deus disse? Deus fez a ferida e Ele mesmo a... Todo profeta autêntico, ele se move em amor. Por quê? Porque quando ele fala, ele visa a restauração. O crítico não. Ele se move em orgulho, pelo orgulho. E a intenção dele não é restaurar. Não. A intenção de um crítico não é a restauração, é a exposição. O crítico é aquele que diz, e ele só quer expor o erro, apontar o defeito. Ele não é aquele movido em amor que diz, não, assim diz o Senhor, mas é para quê? Para que haja um conserto. Por isso ele se move pelo orgulho. E cuidado, irmão, porque se tem uma coisa que é sutil demais, um pecado que é sutil demais, é o orgulho. Você não vê, você não toca, você não sente, mas ele está ali. Nem sempre quem está expondo alguma coisa está se movendo a partir do Espírito de Deus. Se não é movido por amor, só contribui para a exposição e não para a restauração. Por isso nós precisamos diferenciar, irmão, o que vem de Deus e o que não vem de Deus, quem está pelo Espírito e quem não está pelo Espírito. Se você não conhece a voz de Deus, comece a discernir no seu espírito quando Deus fala. Não é tempo mais de nós sairmos por aí ouvindo tudo e todos, aceitando tudo e todos, irmão. Quando Deus está falando, você sabe, ainda que doa em você, irmão. Sabe aquela palavra que rasga o seu peito no meio? Vai lá dentro da sua alma, no âmago do seu ser. Você fala assim, meu Deus do céu, Deus está falando comigo, eu estou errado mesmo.
estou precisando mudar de vida. O Evangelho te confronta, mas ele te cura, irmão. Essa é a diferença. Quando Deus fala, Deus deixa claro. Quem conhece a voz de Deus não fica confuso, irmão. Quem conhece a voz de Deus sabe quando Deus está dizendo. E nós precisamos mais do que nunca nesses dias. Provérbios 29:18. Sem profecia o povo se corrompe. Sem palavra de Deus o povo se perde. Não adianta nada eu subir aqui no altar, irmão, e me mover no meu conhecimento. Não vai funcionar. Esquece. Não adianta nada eu pegar esse microfone e começar a trazer para vocês aqui técnica de PNL. Não vai funcionar, irmão. O que traz vida a uma igreja não são as nossas metodologias. O que traz vida à igreja é a profecia, a palavra de Deus. Você quer ser um crente forte de verdade, um crente que não cai em qualquer coisa? Comece a ouvir a voz de Deus e ninguém mais vai te enganar, irmão. Ninguém mais, desculpa pela sua expressão, vai passar melzinho no seu lábio. Não é qualquer coisa que você vai ouvir e vai achar, não, Deus está falando. Não. Por isso nós precisamos despertar nesses dias uma igreja que entendeu o seu papel de profecia. Sabe qual que é o grande problema? É que, além disso, tem muita gente se movendo e fazendo com sinais, prodígios, maravilhas, e são falsos profetas. Isso é que dói. Dói entre aspas, né? Por quê, pastor? Porque nós olhamos para a performance. Se chegar alguém nessa igreja amanhã e começar a revelar, irmão, isso aqui está cheio. Na próxima quinta-feira, pastor, eu não tenho nada contra, tá? Não, pastor, não. Isso é um dom espiritual. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Agora, o dom é concedido ao Espírito conforme Ele quer. Mas sabe o que impressiona? A nós. É bonito, irmão. Sim ou não? Claro. É claro que é. Mas tem muita gente revelando nome, CPF, identidade, carteira do SUS, tudo, que são falsos profetas. Por quê, pastor? Porque a gente está enxergando o dom e a performance. Deus está enxergando a intenção. Balaão nunca errou uma profecia. Números 22, 23, 24. Balaão não errou uma profecia. E pasmem-se, ele profetizou a respeito de Cristo. De Cristo. Ele chegava e disse: olha, não sei o que está acontecendo. Ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Tudo que ele ia falar, trocava-se na hora a palavra. Tudo. Não errou uma profecia. Profetizou sobre o Cristo. Ele é o maior tipo de falso profeta do Antigo Testamento. O que é que Deus, lá em Apocalipse, vai dizer? Vocês têm tolerado a doutrina de... Pastor, isso é possível? É óbvio. Por quê? E aqui é o caminho para encerrar. Qual era o problema de Balaão? O seu coração.
Quem era Balaão? O cara que estava querendo, o capilé. Leia em casa depois. Estava de olho. A profecia era o quê? Perfeita, exata. E Deus olha lá na frente assim, olha, lembra, está lembrado do exemplo de Abraão? Pois é, de Balaão. Eu odeio lá aquela doutrina. Mas Deus, ele era um profetão, Deus. Pois é, falso profeta. E tem muita gente ouvindo Balaão por aí, irmão. Eu vou te alertar, porque eu acho que a gente chega num período da nossa vida que a gente precisa amadurecer na fé. Não dá para ser neófito a vida inteira, irmão. E a gente precisa ter cuidado, porque Deus ainda fala pelos seus profetas. A Escritura diz: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus santos profetas. Eu acredito que tem homens de Deus e mulheres de Deus ainda hoje que se movem de maneira profética, e a igreja deveria ser um povo assim, ouvindo, entendendo e anunciando aquilo que Deus está dizendo. Até porque nos últimos dias nós vamos precisar de homens como João Batista, que preparam o caminho do Senhor, e isso passa pelo ministério profético. Quem era João Batista, irmão? Um autêntico profeta de Deus. Agora, muito cuidado, muito cuidado. Hoje você abre o seu telefone, vai lá no Instagram, rapidinho, você vai ver um monte de live. Os caras têm tanta revelação, cara, que eu falando, nem o anjo não dá conta de descer para falar aquilo, não é possível. Não é. Passa o nome rapidinho, fulano de tal, assim diz o Senhor, pá. Você não dá tempo nem de ler o comentário, já tem outra profecia sendo entregue. E eu falo assim, meu Deus do céu. Irmãos, despertemos. Acorda. Acorda. Deus pode falar como Ele quiser, porque Ele é Deus, irmão, sei disso. Mas cuidado. Cuidado para não ser enganado. Cuidado por gente que está se movendo nos dons. Cuidado, mas o seu coração está inflamado pela cobiça. E posso dizer mais, cuidado, para você não se tornar um deles. Cuidado. A igreja não é mais, irmão, ou não deveria ser um povo que cai em qualquer coisa. A gente está 5, 10, 15, 20 anos na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, todo culto. Todo culto tem um homem de Deus falando aqui, todo culto. E a gente precisa ainda alertar e clarear isso, para você entender e não ser enganado. 1 Timóteo deixa claro o que vai acontecer nos últimos dias, irmão. Vão chegar muitos enganadores, se manifestando por espíritos enganadores. E o povo vai gostar porque tem coceira no ouvido. Gosta de ouvir aquilo que lhe agrada, em nome de Deus. E nós precisamos preparar uma igreja para o Senhor, irmão. Um povo que está preparado e não vai ser enganado. Um povo que não vai cair nas garras do diabo.
da falsa profecia, da mentira, do engano. E você faz parte desse povo, irmão. Do que, pastor? Do povo que já deveria estar ouvindo o Senhor e entendendo a voz do Senhor. Pastor, é tempo de quê? Da gente amadurecer e crescer na fé. Vai para o seu quarto, ouve a voz de Deus, irmão. Vai para o seu quarto conhecer o Senhor. Vai para o seu quarto e tenta falar: Deus, fala comigo, me dá discernimento, Senhor. Faz de mim um homem que prepara o caminho para o Senhor, para a sua vinda. Chega da gente ser enganado por isso. Deus restaura o sacerdócio, despertando o ministério profético. Sabe como Deus começou a restaurar o sacerdócio de Israel naqueles dias? Por intermédio da palavra profética de Samuel. Você vê toda essa bagunça que está acontecendo aí, irmão? Em tantas igrejas, tanto escândalo. Cada dia é uma coisa mais louca que a outra. O que nós precisamos? De profetas autênticos, genuínos, carregados de amor e de uma palavra precisa para esses dias. Eu encerro dizendo para você: não precisa mais da gente ter que dizer que você precisa vir ao culto. Não precisa mais da gente dizer para você dizimar e ofertar. Não precisa mais da gente dizer para você: olha, isso aqui você não pode fazer. Nós deveríamos estar experimentando coisas mais excelentes do que isso. Nós deveríamos estar em lugares mais profundos do que coisas tão basilares e tão simples do Evangelho. É noite da gente despertar. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Deixa eu orar com você. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu oro para que o Senhor abra os nossos ouvidos. Eu oro para que o Senhor nos dê entendimento. Eu oro para que o Senhor desperte homens com uma palavra precisa para esses dias. Eu oro para que o Senhor desperte você no seu lugar. Eu oro para que esse mover do Espírito do Senhor pegue você pelo lado de dentro. Para que o Senhor fale com você e ainda que seja rara as visões ou as palavras para esses dias, para muita gente, mas que com você o Senhor inicie algo diferente nesses dias. Que com você o Senhor fale coisas que Ele não está falando com outras pessoas. A Bíblia diz que os segredos do Senhor, Ele dá para aqueles que o temem. A eles é revelada a sua aliança. A esses homens é revelada a aliança do Senhor. Então eu oro, Pai, no nome de Jesus, ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, espírito de discernimento e entendimento da Tua palavra, que não haja em nós espírito ou espaço de Balaão, Senhor. Desperte entre nós profetas autênticos e alinhados com o Teu coração, alinhados com a palavra do Senhor para esses dias, que preparam o caminho do Senhor, homens e mulheres com entendimento,
e habilidade para se mover no mundo espiritual. Que no nome de Jesus haja em nós, nessa igreja, Senhor, essa realidade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você acredita nisso? Você pode glorificar a Deus no seu lugar.